Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo de língua portuguesa. Então, pega o teu livro, vamos abrir a página 163 e 164. O que a gente viu na aula passada? Quem lembra? Tenho certeza que vocês lembram, né? A gente estava vendo verbos, né? Tempos e modos, e a gente viu os tempos, nós já sabemos que são passado, que é o mesmo pretérito, presente e futuro. A gente viu os modos indicativos, que são aqueles que indicam fato real, concreto, o que realmente aconteceu. Está falando do fato real. E subjuntivo, o modo subjuntivo, é aquele fato que é uma possibilidade, que pode ou não acontecer. E o verbo subjuntivo, ele termina sempre em esse, né? Pudesse, fizesse, quisesse, passasse. Então, o verbo substantivo, ou passassem, né? Ele vai terminar sempre com S, S, E e as terminações, que pode ser M, pode ser, né, S, possas. Então, por exemplo, logo, o verbo subjuntivo é aquele, quando eu digo assim, se eu tivesse, então, estudado mais, teria tirado nota melhor. Então, quando eu falo se eu tivesse, era uma possibilidade que eu não fiz, que era para ter feito, mas que na verdade não fez. O subjuntivo é uma possibilidade, que ele pode ou não acontecer, tá bom? Já o indicativo, não. O indicativo é fato real, que seja no passado, no presente ou no futuro, é o que aconteceu, o que está acontecendo ou o que vai acontecer, beleza? Lembrando que qualquer modo vai ter os 3 tempos, presente, passado e futuro. Então, vamos ver na nossa aula de hoje, na página 163, vamos dar continuidade à resolução das atividades sobre verbos, tempos e modos. Tempo, passado, presente e futuro, e modo indicativo ou subjuntivo, que é o que a gente está vendo a princípio, tá? Tem outros modos, mas a princípio a gente está vendo esses dois. Aqui diz assim, leia a tirinha a seguir. E se a gente olhasse na porta dos fundos primeiro? Tá vendo que eles estão aqui na frente de, sei lá, de uma casa, de um castelo, não sei. E aí que a porta aqui está fechada, ele dá essa ideia. Aí fala assim, porque o amigo de H teve a ideia de dar uma olhada na porta dos fundos primeiro. E aí, meus amores, por que vocês acham que ele teve essa ideia primeiro? Letra B. Que verbo ele usa para expressar essa ideia? Então, qual é o verbo que ele usou dentro desta frase aqui desta fala do amigo de H, tem um verbo. Identifique esse verbo e coloque aqui, que foi o verbo que ele falou aí para poder expressar a ideia dele. Letra C. Pensando na situação em que eles estão, por que podemos dizer que essa ação é duvidosa? Por que, gente? Nós podemos dizer que esta ação é duvidosa, ou seja, ir olhar pelas portas dos fundos é duvidosa. Por quê? Então, vocês vão dizer o porquê aqui. 2. Leia a tira a seguir. Se eu tivesse um cão, ele brincaria comigo na neve. Eu tenho um cão, mas ele não brinca comigo na neve. Aí o cão está pensando. O general Peixe não gosta que seus oficiais brinquem na neve. Tá? Então, o cão está dizendo que o general Peixe não gosta que os oficiais brinquem na neve. Ok. E aqui na letra A fala assim, sublinhe a fala do personagem que indica algo incerto, irreal, que pode ser que aconteça ou não. Então, você vai procurar aqui nessa fala aqui, numa dessas falas aqui do personagem, onde tem a palavra, ou seja, o verbo, que ela é incerto, que pode ser algo que pode ou não acontecer, e você vai sublinhar. Lembra que sublinhar é passar um tracinho embaixo, não daqui, tá, gente? Lá na fala, quando você identificar a palavra.
2. Pinte uma fala que expresse algo que está acontecendo no presente. Então, você vai procurar aqui qual dessas falas que o verbo está indicando que está acontecendo no presente, ok? Então, vamos para a página 164. Aqui na página 164 diz, a atividade 3, leia a tirinha a seguir. Alto. Quem vem lá? Amigo ou inimigo? Se eu fosse inimigo, iria dizer que sou inimigo? Aí ele tem razão, ele pensou. E aí, o que provoca o humor da tirinha? O que você acha que é o humor da tirinha aqui? B. Copie a fala da tirinha que levanta uma hipótese, uma possibilidade de algo acontecer ou não. Então, vá lá na tirinha e copie a fala que levanta essa hipótese. Não é só o verbo, é a fala completa, que aquilo é uma hipótese que poderia acontecer ou não. C. Que forma verbal é usada para indicar uma hipótese? Qual é a forma verbal? Lembra lá? Qual é a forma verbal? Ou seja, qual é a palavra, qual é o verbo, qual é nessa fala que você copiou, qual é a palavrinha lá que indica essa forma verbal? Você vai colocar aqui. E aí diz que modo verbal é empregado para construir essa hipótese. Qual é o modo verbal? É o subjuntivo ou o modo indicativo? E aí, hora de organizar o que aprendemos, né? Leia o esquema a seguir, vai ler com você mesmo ou com alguém que está ao seu lado. O verbo. O modo indicativo expressa o que é real, o que é certo. Já o modo subjuntivo expressa o que é duvidoso, incerto, hipotético, ou seja, uma hipótese. Tá, meus amores? Então, é isso. Recapitulando, o verbo é aquela palavra na frase que indica a ação, ou que já aconteceu, ou que está acontecendo, ou que vai acontecer. Ele tem 3 tempos. O pretérito, que é o passado, o presente e o futuro. E aqui ele tem outros modos, mas nós vimos aqui 2 modos. O indicativo, que é aquele que indica o fato real, certo, e o subjuntivo, que é aquele que indica uma hipótese, que ele é duvidoso, é incerto, que pode ou não acontecer. Ok, meus amores? É importante aprender isso, Pro? Muito importante. O verbo, ele compõe, só existe uma frase se houver um verbo, tá? Para existir uma frase, precisa ter o verbo. Ok, meus amores? Beijos da Pro. Fiquem bem, fiquem em paz. Deus abençoe e proteja. E até a próxima aula!